Oi pessoal, sejam bem-vindos, o meu nome é Michele. Na última postagem a gente falou um pouco sobre o trabalho do fotógrafo Robert Frank e sobre a importância e da influência que o trabalho dele no livro The Americans causou como ruptura de linguagem visual na fotografia hegemônica do século XX. E nele eu comento o quanto ele influenciou alguns fotógrafos e questiono o fato de colocarem que ele também influenciou o William Klein, quando eu digo que não. Na verdade, o William Klein que influenciou o Robert Frank, particularmente devido ao lançamento desse livro aqui, Life is Good and Good for You, em New York, que foi lançado de forma independente em 1955, ou seja, 3 anos antes do lançamento do livro The Americans, que foi feito em 1958. Mas, para poder entender melhor todo o espectro que faz parte do universo de Klein, eu diria que a produção do Klein ela é incrível, porque ele vai realizar, logo depois desse livro, que eu ainda vou parar para fazer um post só sobre ele vai fazer uma coisa fabulosa, que são livros por encomenda de várias grandes cidades do mundo. Então, para mim, esse é um dos livros que eu mais gosto, que é o Rome Klein, que ele vai fazer em Roma, porque ele é convidado pelo Fellini para fazer parte de um filme como diretor artístico, mas o Fellini não arranja dinheiro para fazer o filme e ele acaba juntando os empresários para bancar para que o Klein fizesse essa crônica visual sobre a cidade de Roma. É um livro incrível e que também merece uma postagem à parte. Ele depois vai trabalhar no universo da moda, vai realizar esse In and Out Fashion, ele vai fazer um outro livro seminal chamado Close Up, mas hoje eu vou falar particularmente sobre a questão que marca uma trajetória dele na história da fotografia, que é a questão dele ter sido o primeiro a trabalhar a questão do borrado e do tremido. Ele vai trabalhar entre imagens, que teóricos como Raymond Bellew vai escrever um livro chamado Entre Imagens, que vai falar um pouco sobre o trabalho dele e outros fotógrafos. E particularmente eu entendo que o Klein é um nome a ser resgatado, porque todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente conhece o trabalho dele. Sobre esse aspecto, ele, juntamente com o trabalho fotográfico do Jean-Luc Godard, foi a razão do tema da minha dissertação de mestrado que eu realizei na História de Comunicação do UFRJ e que eu vou trazer aqui para vocês poderem dar uma olhada num videozinho que eu fiz de apresentação antes de fazer a minha defesa e que eu entendo que continua bem pertinente e atual para a gente poder discutir um pouco o trabalho dele. Então vai seguir aí o videozinho dessa minha defesa. Até daqui a pouco. Oi pessoal, voltei aqui para dizer que a nossa querida Sony Entertainment Groups e o Estúdio Gaumont de Cinema entraram em contato comigo para dizer que eu não poderia estar utilizando trechos dos filmes nem das músicas que eu usei naqueles 3 minutinhos do vídeo que faziam parte dessa apresentação da relação entre o Godard e o Klein, independente dele ser uma defesa de mestrado, de ser uma ideia eminentemente acadêmica e pelo fato desses vídeos não serem abertos à monetização, eles serem de distribuição gratuita. E eu não vou ficar perdendo meu tempo, nem vou ficar me metendo nesse tipo de pendenga. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é mais fácil eu retirar o vídeo do ar e tratar dessa questão de uma outra maneira, que sempre tem jeito de a gente poder improvisar. Mas eu acho que várias coisas que estão sendo faladas continuam sendo válidas. Então a ideia é tentar dar um outro tratamento para a gente poder continuar falando um pouco sobre esse trabalho fundamental do William Klein para a história da fotografia. Tem que rir, né? Então a gente ri dessas situações, que é a melhor coisa a se fazer. Então a gente segue daqui e aí a gente vai falar um pouquinho de outra maneira, tá bom? Valeu!
como vocês puderam ver, o trabalho do Klein, para mim, entra em diálogo com o trabalho do Godard, por trabalhar no entre imagens. Quando você trabalha a questão do borrado, do tremido, você está lidando com uma questão que não é a realidade, mas ela talvez seja a maior prova de que aquilo ali realmente estava acontecendo. Porque a ideia do congelamento é algo completamente surreal. Na verdade, não existe. Tudo está em movimento o tempo todo. Então, quando você impregna o tempo na sua fotografia, você traz uma nova possibilidade de pensar as imagens. Essa nova possibilidade é o caminho que faz com que alguns personagens da fotografia marquem o seu nome na história e façam com que outros aspirantes a serem reconhecidos procurem por um reconhecimento que faça com que alguém passe algum tempinho a mais prestando atenção na sua fotografia do que na outra enxurrada de milhares de fotografias que estão circulando pela rede o tempo todo, pelas quais a gente só passa o olho e segue adiante. Então cabe a você pensar o que você está fazendo, de que modo a sua produção traz de reflexão, traz de emoção para fazer com que alguém pare para olhar para a sua fotografia. Talvez um bom caminho seja pisar no freio e pensar um pouco sobre isso tudo, paquerar um pouco mais o trabalho de grandes mestres da história, parar para ler um pouco sobre o trabalho de pessoas que escreveram sobre esses grandes fotógrafos, entendeu? E contextualizar como que a sua fotografia pode dialogar com todas essas pessoas. Gostou? Curte? Lembra de se inscrever no canal e a gente segue junto por aí, tá? Valeu, obrigado.